Bom dia! Hoje são 6 de dezembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 19º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns trechos de livros do Augusto Cury, de sua coleção, com o título Análise da Inteligência de Cristo. São duas séries sobre o Dr. Augusto Cury. Minha primeira série, com 9 vídeos, aborda aquela entrevista dele que circula no YouTube com o título Ex-ateu Augusto Cury conta como virou cristão. São 9 vídeos analisando ali as perguntas do jornalista e as respostas do Augusto Cury, certinho? Já essa série aqui, que está com 19 vídeos, é sobre esses livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo. E aqui estou com o livro O Mestre da Vida, de Augusto Cury. E vamos aqui analisar mais um trecho, certinho? Muito bem. Vou citar aqui no quadro mais um trecho do livro que aqui está, de Juan Arias, A Bíblia e seus Segredos, correto? Vou aqui citar uma passagem deste livro. E também vou citar novamente outra passagem deste livro aqui, de Bart Ehrman, não é? Quem Jesus foi e quem Jesus não foi, certinho? Então vamos aqui a mais um vídeo, certo? Aqui está o quadro Augusto Cury e Jesus Cristo, eis o título, 19º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo não é minha. Isso aí é do Augusto Cury. Ele diz Jesus Cristo. Eu digo apenas Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca foi o Cristo, o Messias, aguardado pelo povo dele, o povo judeu, certinho? Muito bem. Nos vídeos agora recentes, não é? Estou mostrando essa mesma passagem aqui de Augusto Cury e mostrando os erros que estão aqui com exemplos bíblicos, certinho? Para ilustrar. Muito bem. Nas páginas 39 e 40 de seu livro, o Augusto Cury escreve assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros, e os 4 se completam, diz aí o Augusto Cury. Resumindo, o Augusto Cury está dizendo que os evangelhos que estão no Novo Testamento, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, entre eles ali existe uma coerência, existe uma lógica que deixa qualquer estudioso com a boca aberta, que a coisa é linda demais, correto? Muita lógica, diz o Augusto Cury. E ele diz que os escritores dos evangelhos fizeram uma investigação detalhada sobre a vida de Jesus. Não ria, por favor, não ria. Fizeram uma investigação detalhada sobre a vida de Jesus. Não houve investigação alguma. Aqui foram escrevendo aquilo que eles ouviam, era o discurso oral, de boca a boca, num mundo repleto de analfabetos e curandeiros. E diz o Augusto Cury que os evangelhos entre si, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não se copiam uns aos outros. Por exemplo, Mateus não copia nada do que está em Lucas, do que está em Marcos e do que está em João, certinho? Tudo isso aqui que diz o Augusto Cury não procede, certo? Não tem procedência alguma.
Certinho? Muito bem. Então vamos aqui, antes de dar o exemplo bíblico, vamos aqui ao Bart Ehrman, novamente, e ao Juan Arias. Bart Ehrman e Juan Arias, diferentemente do Augusto Cury, são especialistas em Bíblia, são doutores em Bíblia, são doutores em teologia. Bart Ehrman, doutor em teologia. Vários livros publicados, mais de 30 livros publicados aí e traduzidos para vários idiomas. Bart Ehrman estudou grego para estudar a Bíblia no original, o Novo Testamento, que foi escrito em grego. Ele estudou grego para estudar o Novo Testamento na língua original grega. Ele estudou hebraico para estudar o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, na língua original hebraica. Bart Ehrman, ele é diretor do Departamento de Estudos Religiosos de uma universidade na Carolina do Norte, em Chapel Hill. Ele é especialista em Novo Testamento, certinho? Nesse livro dele aí, que mostrei no início, na página 18, ele diz uma coisa completamente diferente do que afirma o Augusto Cury. Diz o Bart Ehrman que os evangelhos se contradizem em muitos pontos, que não há essa coerência, não há essa lógica em muitos pontos nos evangelhos que estão no Novo Testamento. E ele diz que os evangelhos incluem material não histórico, muitas lendas, muitas mitologias no Novo Testamento e também nos evangelhos. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, certinho? Na página 86, novamente se referindo aos evangelhos, diz o Bart Ehrman, eles o quê? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles definitivamente não dizem a mesma coisa. Então, um doutor aqui em teologia está dizendo que os evangelhos não dizem a mesma coisa. Já o Augusto Cury, que é psiquiatra, pós-graduado em psicologia e é doutor em administração de empresas, ele diz que entre os evangelhos existe uma lógica, uma coerência, uma coerência. E aqui o Bart Ehrman, doutor, está dizendo que os evangelhos não dizem a mesma coisa. Então essa lógica desaparece aqui. Essa coerência dita por Augusto Cury desaparece aqui. Então diz o Bart Ehrman, os evangelhos definitivamente não dizem a mesma coisa. Nem mesmo, veja aqui, nem quando fala sobre o mesmo assunto. Viu aí? Ele está dizendo que os evangelhos que estão no Novo Testamento não dizem a mesma coisa, até mesmo sobre o mesmo assunto que está em Mateus, Lucas, Marcos e João. Eles são ali com muitas diferenças, até mesmo nas cópias. Eles definitivamente não dizem a mesma coisa, nem quando fala sobre o mesmo assunto. E diz o Bart Ehrman, Marcos é diferente de Lucas e Mateus é diferente de João. Até mesmo, repito, naqueles assuntos que são cópias de Mateus e Lucas, por exemplo, em cima do livro de Marcos, até mesmo quando eles copiam coisas dos outros, o Cury diz que não existe cópia de um evangelista do outro. Isso aqui é comum no Novo Testamento, copiando textos de outros evangelistas. Até mesmo na cópia, eles trazem diferenças. É o que diz aí o Bart Ehrman. E é do conhecimento de qualquer teólogo sério. O Juan Arias também, ele é formado em teologia, filosofia, fez pós-graduação em psicologia, como Augusto Cury, o Juan Arias.
Ele também estudou línguas semíticas, aquelas línguas faladas em todo o evento da Bíblia. Ele também estudou filologia comparada na Universidade de Roma. Juan Arias trabalhou muito tempo, durante 14 anos, na Itália, fazendo ali a cobertura do Vaticano. Ele era jornalista, ele é jornalista do jornal espanhol El País. Ele acompanhou ali o Papa Paulo VI e também nas viagens ele acompanhou o Papa João Paulo II. E tem livros sobre Bíblia, livros aí publicados em vários idiomas. Na página 30 de seu livro, que mostrei no início, na página 30, o Juan Arias diz: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. Isso aqui também é do conhecimento de qualquer teólogo sério. A Bíblia está repleta de erros, contradições, discrepâncias, fábulas, mitos, etc. Corretinho? Muito bem. Agora eu vou trazer aqui mais um exemplo de discrepância que está aqui no Evangelho. E aqui no Evangelho de João, certinho? Mais uma discrepância que mostra que o Augusto Cury, o que ele diz aqui, não se sustenta, correto? Quando ele diz que existe coerência lógica entre os evangelhos, correto? E aqui, mais um exemplo bíblico que até o cantor norte-americano Stevie Wonder, que é cego, ele consegue enxergar isso aqui, certinho? Muito bem? Então vamos aqui a essa discrepância. Isso aqui, esse exemplo, é mais um que está no livro de Bart Ehrman, certinho? Então vamos aqui. No Evangelho de João, temos ali, dos capítulos 13 ao 37, temos ali a lenda sobre a morte ali que se era esperada de Jesus, correto? Aqui estamos tratando disso. Nessas passagens bíblicas, todas elas aqui, isso aqui é sequência, capítulo 13, ó, capítulo 14, capítulo 16. Tudo isso aqui, gente, é sequência, entendeu? Para que você entenda, é sequência. Nessa situação aqui, de João, começando no capítulo 13 aqui, Jesus, na lenda bíblica, está ali na última ceia com seus discípulos, correto? Os discípulos estão ali. E Jesus está participando aí dessa última ceia. E isso aqui, repito, é sequência, correto? Muito bem. Então Jesus ali está na ceia, na última ceia, e mostrando a seus discípulos, né, que ele será crucificado, será morto, certinho? Ele está aqui preparando os discípulos para isso, certo? Tudo bem. Em João capítulo 13, versículo 36, está escrito assim: perguntou-lhe Simão Pedro. O Simão Pedro, o discípulo Pedro, perguntou a Jesus, certinho? Ó, perguntou-lhe Simão Pedro. Aí vem a pergunta do Pedro para Jesus. Escute bem. Senhor, para onde vais? Porque Jesus estava dizendo que seria crucificado, não é? E Pedro pergunta: Senhor Jesus, para onde vais? Para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Então você vê aqui que eles estão participando da última ceia. Aqui, aqui e aqui. No mesmo canto e questão ali de minutos, correto? Então aqui, em João 13, 36, o Pedro pergunta a Jesus para onde vai. Para onde Jesus vai. É isso?
E Jesus escutou a pergunta de Pedro, não escutou? Tanto escutou que Jesus respondeu: para onde vou, não me pode seguir agora, correto? Mais tarde, porém, me seguirás. Então você vê que em João, capítulo 13, versículo 36, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, perguntou a Jesus para onde Jesus iria. E Jesus ouviu a pergunta e respondeu, não foi? Muito bem. Então Pedro perguntou: Jesus, para onde vais? Corretinho? Muito bem. Instantes depois, na mesma ceia, instantes depois, no capítulo 14, versículos 5 e 6, temos: disse-lhe Tomé, é aqui Tomé falando para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eis a pergunta aí de Tomé. E Jesus ouviu essa pergunta de Tomé, não ouviu? Tanto que respondeu, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, Jesus aqui, respondendo a pergunta feita por Tomé, não é isso? Muito bem, parabéns, você está entendendo a Bíblia. Então, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Corretinho? Então você vê que em João, capítulo 14, versículos 5 e 6, o Tomé faz a pergunta a Jesus, a mesma pergunta que fez Pedro, não foi? Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus ouviu a pergunta, não foi? E respondeu, não é isso? Então, Pedro perguntou a Jesus para onde Jesus iria. Tomé também perguntou a Jesus para onde Jesus iria, não é isso? E Jesus respondeu nas duas ocasiões, não é? Agora vamos aqui ao erro, à discordância, à discrepância, como mostram aqui Bart Ehrman e Juan Arias. Em João, capítulo 16, versículo 5, na mesma ocasião, aqui na última ceia, tudo sequência. Minutos depois de João, ou melhor dizendo, de Pedro ter perguntado a Jesus, minutos depois de Tomé ter perguntado a Jesus para onde Jesus iria, minutos depois, na mesma ceia, no mesmo lugar, está aqui em João 16:5. Jesus aqui diz o que está aí. Vamos lá. Diz Jesus para seus discípulos na última ceia: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Não ria, por favor, não ria. Vou repetir. Jesus dizendo para seus discípulos: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Jesus aqui está perguntando aos discípulos porque ele vai desaparecer, ser crucificado, não é? Então ele está perguntando aqui aos discípulos porque ele vai ser crucificado. E até agora nenhum dos discípulos perguntou a ele para onde Jesus iria. Ora, Jesus aqui esqueceu tudo em fração de segundos. Jesus aqui perdeu a memória, ficou aqui com problema de amnésia, não é? Não é ridículo? Então veja, Jesus aqui acabou de ouvir Pedro perguntando para onde ele iria. Ele acabou de ouvir Tomé perguntando para onde ele iria. E instantes depois ele já diz que ninguém perguntou para onde ele iria. Viu aí, gente, como é a Bíblia? Jesus aqui, ele perdeu a memória em fração de minutos, porque Pedro já havia perguntado a ele para onde ele iria. Tanto é que ele ouviu e respondeu.
Tomé havia perguntado a Jesus para onde ele iria também. Tanto Jesus ouviu que respondeu aqui a pergunta do Tomé. Só que minutos depois, Jesus perde completamente a memória, cai em amnésia profunda. Ele não se lembra de que Pedro e Tomé perguntaram a ele para onde ele iria em poucos minutos atrás. Ele não se lembra mais. Ele esqueceu completamente tudo. Viu aí? Ele perguntou, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês aí, me pergunta para onde eu vou? Cadê o respeito de vocês? Jesus perguntando. Só que Pedro poderia dizer, mas Jesus, eu acabei de perguntar, é porque você esqueceu. O Tomé também diria, Jesus, eu acabei de perguntar para onde você iria e você esqueceu. Você está com esquecimento, com amnésia. Isso aqui, gente, é a Bíblia, que é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Não há como você enganar todos durante muito tempo, certinho? Isso aqui, gente, é a Bíblia, cheia de erros, contradições, discrepâncias, nada de lógica e de coerência, como prega aqui o Augusto Cury. Certinho? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.